Nós chegamos ao fim deste debate e percebemos que, de alguma forma, tivemos aqui a falar para nada. Porque naquilo que é verdadeiramente importante, o Sr. Ministro foge às questões. Naquilo que consideramos que é muito relevante discutir, o Sr. Ministro não diz a verdade e joga com as palavras e, portanto, tenta dizer por meia-verdade aquilo que não lhe convém assumir nem dizer. E depois, como dizia o deputado Miguel Tiago, tem um grande jeito para as fábulas. Sr. Ministro, eu lamento e sabe a simpatia, até respeito que tenho por si, mas eu não posso aceitar ficar calado quando o Sr. Ministro e o Governo tratam o Parlamento desta forma. Porque às vezes é nas pequenas coisas que notamos. O Parlamento aprovou uma moção, uma resolução, por unanimidade, contra a posição do Governo português, a favor da posição do Governo português, relativamente ao Sr. Dijsselbloem. O Parlamento votou por unanimidade. O Governo português foi a correr fazer o número de circo no Eurogrupo, com o Sr. Secretário de Estado das Finanças. E a seguir vota a favor da sua continuidade. E o Sr. Ministro responde ao CDS a brincar com a sua fisionomia. Porque levam tudo a brincar. O Sr. Deputado Vitalino Canas disse aqui que este assunto da defesa era demasiado sério para estarmos aqui com estas críticas. Pois é por ser precisamente muito sério que nós não brincamos com estas coisas. Até disse, num tom pouco habitual, para aquilo que é o seu habitual, que não são pretextos, é que isto é mesmo sério. E também não é para discutir em segredo, ou na praça dos portugueses. Isto é a Assembleia da República e é aqui que devemos discutir. Isto representa e faz-nos crer que, ao fim de todo este debate, o Governo não percebeu nada. Porque para o PSD aqui a questão não é a substância só. É também a forma como o Governo se relaciona com o Parlamento. E tentar ocultar esta questão e desvalorizar esta questão é não respeitar o Parlamento, Sr. Ministro. E se nós nos calarmos e não lhe dissermos isto frente a frente, estamos a ser coniventes. É como achar graça a algumas piadas que faz. Tem graça a algumas piadas que faz. Mas há questões essenciais com as quais não se pode brincar. Eu também tenho a flexibilidade suficiente para consigo sorrir de algumas coisas e sorrir sobre alguns assuntos com que o Sr. Ministro, com a forma que o Sr. Ministro se refere a eles, mas não tratar estes temas apenas com graça porque não chegou a responder. E nesta matéria de defesa, nós não colocamos estas questões porque consideremos que é um pretexto para atingir o Governo. Não, Sr. Ministro. Se calhar estamos muito mais próximos da sua posição do que aquilo que o Sr. Ministro pensa. E isto não é uma questão de oportunidade. Isto é uma questão de respeito pelo Parlamento e de escutar as pessoas. E ao contrário daquilo que o Sr. Ministro diz, sabe, e tenho que lhe dizer isto também. Quando foi do PT 2020, o Governo anterior, a primeira coisa que fez foi ouvir o Partido Socialista naquilo que eram as prioridades. Prioridades essas agora que o Governo quer alterar. Não será por acaso que o Governo português, no próprio Orçamento de Estado, reconhece a degradação na utilização dos fundos da coesão. E eu lhe garanto uma coisa, Sr. Ministro, terá desta bancada toda a oposição ao Governo se conseguirem ou se tentarem tirar as verbas da convergência para fazer mais estações de metro em Lisboa ou a linha de Cascais. Não é isso que está previsto e nós combateremos essa opção que o Sr. Ministro e o seu Governo parecem querer fazer passar em Bruxelas. Mas, Sr. Ministro, eu dizia-lhe também que relativamente à questão da defesa, o Sr. Ministro veio aqui garantir, isso até parece que descansou muita gente, e isso para nós não era o principal, garantir que em matéria de responsabilidades financeiras para o futuro, a nossa participação nesta cooperação estruturada não traria mais encargos para o país. Mas, Sr. Ministro, nós, ao contrário daquilo que o Sr. Ministro dizia há bocadinho, que o Governo anterior ia a Bruxelas apenas abanar com a cabeça e tudo o que vinha de Bruxelas era bom, disse, engolia. Para terminar, Sr. Termino já, Sra. Presidente. Eu não lhe posso deixar de dizer aqui que essas suas acusações e algumas brincadeiras não descaem bem. Não descaem bem porque vêm de um ministro que fez parte de um governo que pôs Portugal a pedir de joelhos a Bruxelas. O governo do engenheiro Sócrates. E isso não teve piada nenhuma. Eu vou-lhe recordar isto sempre, que o Sr. Ministro se refere ao governo anterior como um governo que foi engolir tudo o que Bruxelas disse. É que o governo anterior foi concretizar um plano negociado pelo seu governo, e, curiosamente, a grande reforma da União Económica e Monetária que o Sr. Ministro tem para apresentar, por parte do Sr. Primeiro-Ministro, é precisamente aquela que calcou do Primeiro-Ministro anterior. Muito e, portanto, obrigada, terminava, Sr. Sr. Ministro, dizendo apenas, em matéria de defesa, Sr. Presidente, permita-me, vou já terminar, que em matéria de defesa é que no futuro não venhamos a ter mais encargos com esta matéria de defesa e não ficaremos a chamar a esse aumento de encargos uma espécie de imposto Santos Silva. Muito obrigada. Muito obrigada, Sr.